Eu sempre cumpro o que eu prometo. Eu prometi uma live para falar sobre os perigos que te aguardam na quaresma. Preste muita atenção nesta live, venha aqui interagir comigo, que é muito importante. Muitas coisas que a minha mãe falava quando eu era criança e eu não levava em consideração porque eu não entendia. Hoje eu entendo. O que isso realmente significa e quais os cuidados que vocês têm que tomar em relação a isso? Quando eu era criança, eu ouvia a minha mãe sempre falando pra gente, né, que na Sexta-feira Santa não pode fazer isso, não pode comer carne, não pode gritar, não pode trabalhar, porque nós não estamos protegidos. Eu não entendia, como assim não estamos protegidos nesse dia? E aí, hoje, depois de estudar tanto sobre espiritualidade, eu entendi os perigos que existem nesse período de quaresma. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, o que é a quarta-feira de cinza? Para a Igreja Católica, não sei para as outras, mas para a Igreja Católica, né? O que significa essas cinzas? Significa que nós queimamos uma parte da nossa vida, né? Um ciclo que se encerra. Então, a cinza, ela representa esse ciclo que foi encerrado e agora nós temos um período de 40 dias para se preparar para um novo ciclo. É como enterrar o passado, sabe? Vamos deixar para trás, vamos renascer, eles falam renascer em Cristo, né? Mas não precisa levar isso ao pé da letra. Tô falando para a igreja. Por que minha mãe falava que nesse período de quaresma não devia se beber, não devia ir em baile, não devia ir em bar, não deveria viajar, deveria ficar mais quietinha? Talvez nem ela entendesse o que isso significava. Vamos lá então. Falando de espiritualidade, esse período que nós estamos vivendo agora de quaresma é um período muito denso. Imagina assim que é um período onde eu gosto de metáfora, né? Para vocês entenderem. Imagina a sua casa toda fechada e lá fora temporal, o tempo todo temporal. Mas você tá dentro da sua casa teoricamente protegida, né? Teoricamente protegida. Se você cuida, né, tudo fechado. E aí, nesse período de 40 dias, você tem que abrir as janelas da sua casa, mesmo com o temporal lá fora. O que acontece? As coisas entram. É como se a gente tivesse um portal se abrindo e o mundo espiritual mais denso, ou que a gente chama de os nossos irmãos, né, que não estão tão evoluídos, eles têm acesso a nós com muito mais facilidade. Por isso que a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos, com os lugares que nós frequentamos, com a bebedeira. Por quê? Porque a gente só se conecta a eles, ou eles só se conectam a nós para poder influenciar na nossa vida com uma frequência compatível. Vocês já perceberam que nesse período de quaresma a gente fica mais irritado, parece que tudo dá errado, muita coisa acontece, o ruim parece que as mulheres estão numa TPM constante? É por conta disso, porque nós temos essa energia densa mais presente na nossa vida. Não que não aconteça fora da quaresma, óbvio que acontece para aquelas pessoas que estão sempre com a energia baixa, com a frequência baixa. Talvez vocês não entendam muito esse negócio de frequência, mas é tipo sintonizar o rádio lá. Fica aquele rádio que era manual, que ficava o chiu, e de repente, pá, ficava clarinho. Isso é uma conexão. E aí, depois que conectava, o que acontecia? O vovô, né, os nossos avós, tiravam o botão para não mexer mais. É isso. E aí você fez uma ligação com algo que você não queria. E se você não entender o que está acontecendo, isso cresce. Então você acorda de manhã, taca o dedinho na porta e fala um palavrão. Abriu a janela. E aí, de repente, seu filho fala: mãe, esse leite tá azedo. Então vai comprar outro. E ali começa. Ali começa. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. Você fala: eu já tô nervosa. Não me venha com isso. Aí você já tá irritada, sua amiga te liga: amiga, vamos pro bar? Vamos desabafar? Ah, largue esses problemas, vamos lá beber uma. E você vai. E você vai pro bar. E na volta, você bate o carro. E quem que você culpa? Todo mundo, menos você mesma, que entrou nessa onda. Você que foi lá e sintonizou o botãozinho.
Por que se abre esse portal, Sil? Porque a gente tem o que a gente chama de umbral, que é onde estão as almas que não querem se desligar do mundo material, porque não queriam estar mortas, né? Não queriam estar aqui ainda, não entendiam o que aconteceu, e não conseguem entender que precisam evoluir, que precisam ir. Então elas ficam ali, que os espíritas chamam de umbral. E ninguém tem acesso a essas almas porque elas têm livre-arbítrio. Então, essa ideia de que, quando eu morrer alguém vai me salvar, esqueça. Se prepare antes da morte. Porque se você não se preparar antes, se você não se desenvolver espiritualmente, se você não parar de seguir crenças que estão enfiando na sua cabeça e acreditar em besteira, é lá que você vai parar. Porque daí você vai ver que tudo que te ensinaram não é verdade e não sabe. E agora o que eu faço? Você não sabe. É como se te pegasse, você não sabe francês, te soltassem lá no maior aeroporto do mundo, que acho que é o Champs-Élysées, né, em Paris, que é o maior aeroporto do mundo, te largasse lá e te colocasse lá. Pra onde que você vai? Como que você vai se comunicar? Pra quem que você vai ligar? Você não tem celular, não tem nada? Agora, se antes disso eles falam, olha, você vai parar no aeroporto, tal, você vai fazer isso, você sabe tudo depois do desencarne. Mas não é o que acontece com as pessoas, porque as pessoas ignoram o fato de que uma hora vão descartar este corpinho e vão estar em outra frequência e não conseguem mais se comunicar com quem está aqui. A não ser através de um médium, talvez. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, nesses 40 dias, na quaresma, existe essa abertura desse portal, onde espíritos de luz podem vir resgatar essas almas e perguntar, vocês querem ir com a gente? Vocês querem? Como que eles fazem isso? Através das orações de vocês. Orem pelos entes queridos de vocês que já se foram. Orem pelas pessoas que vocês detestam. Orem pelas pessoas que te detestavam, porque é uma oportunidade dessa pessoa sair daqui e parar de atrapalhar a sua vida. Façam orações, sabe? Peçam por essas almas. É muito importante isso. Além de que quando você está desejando o bem para alguém que teoricamente não deseja o bem para você, você está se elevando, você está se desconectando. Então, o meu conselho é que nesse período, evite beber, evite trazer pessoas para sua casa, evite ir em festa, baile. Não é que você não pode se divertir, óbvio que você pode se divertir, mas espera passar esse período. Por quê? Porque esses lugares de festa, de gente, é uma egrégora muito negativa. E aí, quando abriu esse portal, né, esses espíritos, eles vão aonde eles se identificam com a energia. Aí você sai de dentro da sua casa, que é o seu templo, acende o seu incenso, faz tudo certinho, toma seu banho de sal grosso, faz suas orações e vai para um lugar onde a energia é totalmente diferente. O que você vai trazer para sua casa, para a sua vida? É essa a questão. A gente não pode mais ignorar que existe um mundo aqui que a gente não vê, mas que ele está aqui, influenciando na nossa vida, interferindo na nossa vida. Quando você tá de TPM, não são só os hormônios que te deixam irritada, estressada. Você tá abrindo o seu campo da mesma forma que acontece na quaresma. Dentro do livro O Poder do Agora, se eu não me engano, O Poder da Oração, O Poder do Agora, tem um capítulo onde ele fala sobre isso. E olha que esse livro é, Eckhart Tolle, é lá do começo do século passado. Ele já falava que se todas as mulheres entendessem o que é a TPM, elas iam usar essa conexão, esse campo aberto para meditar, para fazer os seus pedidos. Mas não, o que a gente faz? A gente está com a energia baixa, a gente se conecta à coisa negativa e vira um poço de estresse, querendo matar todo mundo. Por que tem mulher que é mega feliz e nunca falou na vida, ai, tô de TPM? Porque ela não se conectou com isso. Ela aproveita esse campo para se elevar, para se conectar com o seu eu superior. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ter entendimento, né? Se você não tem entendimento, você vai levando com a barriga, né? Tô no caos, vou viver o caos e foda-se tudo. É mais ou menos assim, né? A culpa é sempre da TPM, a culpa é sempre dos hormônios, a culpa é sempre de todo mundo. Na verdade, não. Imagina, você entra num elevador e alguém solta um pum. Você não sabe quem foi, você não tá vendo, mas você tá sentindo o cheiro, não tá? É isso. É isso. O mundo espiritual é tipo um pum no elevador. Você não vê, você não sabe de onde veio, mas você sabe que tem alguma coisa ali incomodando, não sabe? É isso.
tá ali te incomodando, interferindo na sua frequência, perturbando seus pensamentos, atrapalhando o seu sono. Aí você dorme, aqueles amiguinhos te levam sei lá pra onde, aí você volta no outro dia cansada, esgotada. Ai, tive um pesadelo horrível. Muitas vezes não foi pesadelo, muitas vezes aquilo foi vivido mesmo no astral. Então tem que parar de ignorar tudo isso. Então, assim, nesse período, gente, fica mais com vocês, dá mais risada, assiste comédia, não vai ver notícia ruim, não vai gritar, não vai reclamar, não vai assistir jornal, televisão, filme de guerra, filme de tragédia, não fica vendo TikTok, sabe? Larga tudo isso de lado, porque eles ficam ali, ó, faz isso, vai lá, liga a TV. Vai lá, faz isso, vai para aquele lugar, vai lá com a sua amiga. É uma influência, como se fosse assim um pernilongo. Naquela noite que você só quer dormir, o pernilongo tá ali. Bzzz. Só que quando você sabe quem é você sabe separar o que é seu e o que não é seu, você... Não, isso não é meu. Isso não é meu. Você sabe. Mas se você não tem essa percepção, se você não tem essa capacidade de saber o que é seu e o que não é seu, você vai. Maria vai com as outras. E foi, e daí já era. E muita gente não consegue sair disso, não até entender o que está acontecendo, tá? Eu sempre achei que essa cruz que colocavam das cinzas, né, na testa, era tipo um tipo de proteção. Talvez até seja, né? Eu não sei por que os padres fazem isso. Aí tem a bênção dos carros também, né? Por que benzem os carros nesse período? Já pararam para pensar? Por que tem aquela bênção de água benta nos carros? Pois é, tudo hoje faz sentido para mim. Na época que a minha mãe falava, ela não sabia explicar. Ela só ia reproduzindo, mas não tinha uma explicação coerente. Hoje eu sei o que acontece. Da mesma forma que tem gente que fala que não acredita que tem que tomar vermífugo porque, ó, veja bem, né? Vermífugo você toma, o médico fala assim, tome qualquer hora. Não. Entendam uma coisa. Vermífugo, vocês já vão entender o conceito. Vermífugo tem que ser tomado na lua cheia ou na lua nova. Por quê? Porque é o período de reprodução dos bichinhos. Aonde que eles se reproduzem? Dentro do intestino. Eles vão no intestino para se encontrar. É a festa do parasita dentro do intestino. Quando eles não estão em fase de reprodução, eles não estão dentro do intestino. Eles estão dentro das paredes do intestino. Então, se você toma o vermífugo, ele vai passar direto. Ele não vai matar os vermes. Quando que eles saem para se reproduzir? Na lua nova e na lua cheia. E aí você vai falar assim, não acredito nisso. Pois é, né? Como é que a lua influencia nas marés? E aí? Como é que o mar sobe, desce? Como é que a lua influencia nas colheitas? Que antigamente os antigos faziam aqueles ciclos, tinha que plantar em tal lua. Por que as pessoas, a minha cabeleireira, ela fala, não vai cortar o cabelo nessa lua não, porque vai fazer assim... Gente, né? Vamos começar. A gente não precisa, isso daí não precisa nem ninguém te convencer. Isso daí é milenar, esse negócio da influência da Lua. Então é a mesma coisa como a Lua influencia aqui no planeta, é o nosso satélite. O mundo espiritual também influencia. O céu não é em outro lugar, é tudo aqui. Tá tudo aqui. Só que a gente não consegue ver. A gente sente, né? Muita gente sente, mas não entende o que tá sentindo. Aquele arrepio. Quando eu tô fazendo consultoria, é muito engraçado. Porque eu começo a desembestar, a falar pra pessoa e eu sei que eu só tenho que repassar recado. Eu tô passando recado. Porque antes da consultoria, eu já acendo um incenso, já faço uma oração, já peço uma proteção ali para que não tenha interferência externa. Eu peço para os mentores, o meu mentor, o da pessoa, vir ali. Ó, se tem algum recado, eu passo o recado para a pessoa. E daí a pessoa começa a chorar, ela não entende, e nem eu falo, e a pessoa começa... Tipo, fica assim, né? Por isso que eu falo que minhas consultorias são esquisitas. E aí eu sei quando não é minha opinião, porque a minha perna do lado direito, do lado assim, todinha, ela arrepia, ela gela, ela fica gelada. E eu sei que quando a minha perna, só a perna, ela arrepia como se estivesse passando gelo, assim, ó. Desde lá de baixo até aqui do lado, fica toda arrepiada, eu sei que eu tenho que passar aquela informação, porque às vezes eu fico pensando, nossa, eu vou falar isso pra pessoa, a pessoa vai ficar triste, né? Tipo, falar pra pessoa, sua filha te odeia, para de correr atrás dela. Como que você fala isso pra uma mãe? Pois é, mas era pra falar. Então eu vou falar. Ela tem que saber aquilo.
Tem muita gente que acha que a minha consultoria é tipo terapia. Eu pego um caderninho e fico, e daí, como você está se sentindo? E o que você aprendeu com esta situação? Não, não é assim, não. Então era isso, vocês queriam saber sobre a quaresma, né? É isso, é um recadinho meu de muito amor, assim, do meu coração para vocês ficar com vocês, aproveitar esse período para se conectar com esse mundo espiritual mais elevado, porque os portais estão abertos. É o momento de fazer oração, é o momento de pedir paz para o mundo, é o momento de focar naquilo que você realmente quer, nos seus sonhos, é um momento de se afastar de pessoas tóxicas. Eu acabei de compartilhar um Reels aí que eu escrevi hoje à tarde, porque isso acontece com muitas pessoas. Seja uma amizade que você acha que ganhou na Mega Sena, aquela amizade, só que depois que aquela pessoa entrou na sua vida, tudo começou a dar errado e você não relaciona. É o que eu falei lá. Tudo ia dar errado, mas daí Deus já me mandou uma pessoa maravilhosa para estar do meu lado, né? Não, gente, não é assim, não, tá? Se a tua vida tá perfeita, entrou uma pessoa na tua vida, tudo começou a desandar, começa a relacionar com aquilo, com aquela pessoa. Será que aquela pessoa realmente está te fazendo bem ou não? Comece a prestar atenção nos sinais. Comece a prestar atenção na tua intuição. A tua intuição, ela nunca vai falhar, porque é o teu espírito te guiando. Como que você vai deixar de lado a sua intuição? Não façam isso. Não façam isso. Se conecte com o eu superior. Ai, Sil, eu não sei como fazer isso. Faça o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, a mim, o vosso reino. Gente, vocês têm que parar de ficar repetindo coisas sem entender o que significa. O Pai Nosso é um mantra para te conectar com o seu eu superior, para trazer o que é divino, a abundância para vocês. Se você não sabe criar suas orações, use o Pai Nosso que já está pronto, Senhor amado. De algum lugar esse negócio veio. É um mantra muito poderoso. E por trás dos mantras, nós temos o quê? A energia, a frequência daquilo. É como se você estivesse fazendo mímica e tem um significado. Só vai entender quem sabe a linguagem dos sinais. Mímica não, gente, não é mímica, como é que chama? Libras. Se você estivesse comunicando, você está numa multidão e você está fazendo Libras, só quem sabe o que é Libras e entende vai conseguir interpretar o que você está falando. É assim que funcionam os mantras. Você não sabe como, porque você está falando aquilo, você não sabe o que aquilo significa. Mas ele está sendo interpretado através da frequência que você emite. Tipo, a minha voz, eu sempre uso isso como exemplo. Nas consultorias, dentro do MGD, eu sempre uso isso como exemplo. Você não entende o que é frequência? Então eu vou te explicar. Como que você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou falando português e você sabe português. Se tiver aqui 5, 6 pessoas que sabem inglês e eu começar a falar inglês, só essas 5, 6 vão entender. Por quê? Porque a frequência que está saindo através das minhas cordas vocais, ela está chegando dentro do ouvido de vocês, vibrando o tímpano de vocês e sendo interpretada pelo cérebro. E vocês acham que é só isso? Não, isso funciona com música, isso funciona com a frequência do universo, com o mundo espiritual. É invisível, vocês não estão vendo as palavras, vocês não estão lendo, vocês estão interpretando. O teu cérebro está interpretando isso. Por isso que você sabe o que eu estou falando. Frequência. Entenderam? Tudo é frequência. E é dessa forma que a gente se comunica com o universo, com o mundo espiritual. Através de frequência, compatíveis. Se eu acordo de manhã e começo a falar que a vida é ruim, é uma droga, eu odeio minha vida, não tenho dinheiro para nada, opa, essa frequência está indo, está sendo interpretada e voltando coisas compatíveis a ela. É aí que vocês erram feio na hora de querer cocriar alguma coisa. É isso. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui.